Já estamos aqui neste momento tão esperado, porque eu espero bastante. O momento da nossa. Obrigada, meu marido! O pastor Zé Luiz acabou de entrar, então, glória a Deus. Quantos irmãos, né? A família, e é muita alegria a cada momento que nós nos preparamos, nós nos reunimos como igreja. Nós nos reunimos como corpo de Cristo, que estamos juntos com uma única motivação: buscar ao Senhor de todo o nosso coração e rendermos a Ele honras, glórias, amém? E louvores, sempre louvores, amém? Queridos, olha, hoje nós vamos falar sobre fé. Nós temos falado, abordado esses dias a respeito de fé, intimidade com Deus, não é? A necessidade de confiar, a necessidade de descansar, a necessidade de esperar nele, a necessidade de manter o nosso foco no Senhor, para que verdadeiramente aquela paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa mente e coração. Mente e coração. Então é fantástico, é sobrenatural, é loucura para a mente do homem natural de perceber aquela presença da paz. Eu falo presença da paz porque quando tem uma presença da paz, é porque Jesus está presente e palpável, perceptível, não é? Porque paz não é um sentimento. Paz é uma pessoa, é um lugar. Quando nós estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, quando a nossa mente está fixa nele e não desvia nem para a esquerda nem para a direita, verdadeiramente a paz que excede qualquer entendimento, qualquer lógica humana, ela nos invade, ela reina em nós, na nossa mente e no nosso coração. Então nós estamos falando aqui não de coisas naturais, nós não estamos falando de religião, de dogmas, de denominação, nós estamos falando de um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Então, como nunca, nós, o povo de Deus, precisamos estar tremendamente firmados e fixados em Deus, porque Deus é Espírito. Tudo que está na terra vai passar, mas Deus não passa, a sua palavra não passa, o seu amor não passa. Agora, tudo passa, não é? Tudo que construímos, tudo que, pelo qual trabalhamos nessa terra, tudo aquilo que adquirimos, tudo aquilo que juntamos, tudo aquilo que concretizamos, tudo aquilo que praticamos, tudo isso fica na terra. Mas o que permanece eternamente é Deus, a sua palavra e o amor. O amor dura para sempre. Então, amados, hoje o Senhor trouxe ao meu coração uma necessidade de consolidar, fundamentar mais a respeito da fé. Então hoje, agora de manhã, vai ter a primeira parte, né, desse estudo e à tarde a segunda parte. Então se programe para assistir de manhã e à tarde, tá bom? Então o nosso tema é justamente: sem fé não se tem intimidade com Deus, não se tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos começar hoje lendo o texto, né? O texto áurea, que é Hebreus 11, do verso 1 ao 6. Então que você possa abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, do verso 1 a 6. Se você está sem Bíblia, da próxima vez traga, mas anota, vai anotando, pega um lápis, um papel e vai anotando, para depois você rever, estudar, meditar e orar em cima dos textos. Então diz assim: a fé
é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova do que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Verso 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sexto, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Queridos, não adianta irmos a Deus pelas obras, porque o único caminho, a única coisa que toca o coração de Deus é a fé. E quando nós temos verdadeiramente esse amor a Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus como a coisa mais relevante nas nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós o amamos sobre todas as coisas, nós temos prazer em nos submeter a Ele e nos mover de acordo com a sua vontade. Amém? Mas vamos lá. O que é fé? Fé não é uma mensagem que eu estou trazendo hoje para vocês. Fé não é aquilo, fé na sua essência, não é aquilo que a Bíblia diz. Fé é um estilo de vida nosso próprio, é um estilo de vida. Por quê, amados? Porque embora sejamos carnais, embora estejamos nessa carne, o Espírito Santo de Deus habita em nós para nos guiar a toda a verdade. O Espírito nos leva à verdade. O coração do homem é enganoso. Então somos cheios de enganos, cheios de tendências, cheios de prioridades pessoais, cheios de egocentrismo. Quantas vezes, né, nós somos o centro do nosso universo. Mas e justamente nessa tendência, né, instintiva que temos de querer o melhor para nós, não é? Então tudo isso ficamos muito além do que realmente o Senhor espera de nós. Então fé, queridos, não é uma palavra, eu tenho fé. Não. Fé é um estilo de vida, é você viver, você acordar, você se mover diante da vida, de todas as coisas, com uma mentalidade de nova criatura, de alguém que tem uma consciência plena de que Deus vive em nós. E que verdadeiramente, como nós já pregamos esses dias atrás, que o nosso eu já foi pregado na cruz do Calvário, nós morremos com Cristo na cruz e por isso não somos mais nós que vivemos. Cristo vive em nós e através de nós. E para que Ele viva em nós e através de nós, nós precisamos sair da frente. Nós precisamos tirar a mão do controle das nossas vidas. Nós precisamos ter um estilo de vida totalmente dependente do poder, da glória, da soberania e do senhorio de Jesus. Romanos 1, 16, 17 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Queridos, então nós vemos que verdadeiramente nesse evangelho de Cristo Jesus, nós descobrimos, nós temos acesso, nós temos o contato e a conexão com a justiça de Deus, que ela se manifesta, ela é alcançada, ela é atingida de fé em fé. Não é de conhecimento em conhecimento. Ah, eu já sei. Ah, eu já ouvi isso aí. Ah, eu já preguei. Eu já estudei. Não. Às vezes podemos ter estudado 1000 vezes alguma coisa. Mas se nós não cremos naquilo, se nós não dermos crédito à palavra de Deus, de nada adianta, não é? Então, como diz, que verdadeiramente o justo, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, todos nós que recebemos a Jesus, cremos em Jesus, fomos justificados. Nós somos justiça de Deus. O fato de Jesus ter morrido no nosso lugar, foram apagados todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. Então, por isso a palavra de Deus, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Deus que os justifica, é Deus que nos justifica. Não que vivamos no erro, no pecado e ficamos folgados, Deus me justifica. Não. Então, todo o processo de salvação, de cura, de plenitude, de manifestação do poder de Deus se estabelece no mover da fé. Segundo ponto, no original grego e hebraico, o termo viver pela fé significa viver daquilo que dá origem a algo. Então, no original, porque a palavra, o português, não é? As nossas palavras, o nosso vocabulário é diferente, as expressões são diferentes do grego e do hebraico. Então, no original do grego e hebraico, esse termo, justo viverá pela fé, significa o justo viverá daquilo que dá origem a algo. E olha que coisa louca! Nós vamos viver de uma fé, de uma certeza que irá dar origem para que algo se materialize. Amém? Em outras palavras, fé é a origem, é o manancial da vida. Olha que coisa maravilhosa! Quando você para, quando você depõe as armas, quando você se aquieta e quando você olha para o Senhor, crê nele, acredita na sua palavra e você verdadeiramente se curva, se entrega, se rende diante dele, o manancial de vida irá manifestar em nós e através de nós, amém? A fé, queridos, é nós vivermos em total união com Deus, depositando tudo que nós somos e tudo que nós temos nele, estando em total e completa dependência. Isso é viver em fé, isso é fé, isso é fé. Não é você deixar Deus de lado e horas que você vai na força do teu braço. Fé, ela não é para ser vivida ou aplicada em momentos pontuais. Eu e você respirarmos, que haja fé nisso, na certeza da onde vem esse ar, da onde vem esse oxigênio. Quem criou isso? A hora que você come, é um ato de fé. Quando você vive, quer comais, quer bebais, tudo faça para a honra e glória do nome do Senhor, porque tudo vem dele e tudo redunda para louvor, glória e gratidão a ele.
Então, quando nós oramos antes das refeições, é um ato de fé. Não tem importância quem que ganhou dinheiro, quem que foi no supermercado comprar e quem que fez o alimento. Mas a origem de tudo é Deus. Amém? Então, amados, fé é certeza e convicção. Repete aí comigo. Fé é certeza e convicção. Certeza, queridos, é qualidade, caráter ou virtude do que é certo ou considerado certo. Amém? Eu tenho certeza. Tem muita gente que chuta. Mas o nosso falar, queridos, o falar do Filho de Deus, precisa ser sim, sim, não, não. Nós não podemos afirmar coisa que nós desconhecemos. Se você não conhece algo, é nobre você dizer, olha, eu não sei te falar, mas eu vou pesquisar. Não é do que falar, do que chutar, do que dar palpite, do que fazer conjecturas, mas certeza é qualidade, é caráter, virtude do que é certo, do que é verdadeiro. Tenho certeza disso. Eu criei, eu vi, por isso estou falando, não é? Então, certeza é qualidade e virtude daquilo que é certo. Convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas ou como resultado da influência e persuasão de outro. Deus nos persuade, se é assim que fala, todos os dias, porque Ele gera em nós o querer e o efetuar segundo a boa vontade dEle. Jesus é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Então, queridos, a convicção é você ter uma crença interior, você ter uma opinião firme àquele respeito, você não arredar o pé, porque você tem razões pessoais. Queridos, a minha fé não serve para te fortalecer, porque convicção são verdadeiramente é uma opinião firmada em base pessoal. Então, por isso, hoje está uma tristeza no Brasil. Hoje todo mundo vai repassando opiniões alheias e sem saber sequer se aquilo é verdade. Está terrível. As pessoas hoje estão perdendo o senso da certeza e da convicção pessoal. Então, desculpa, às vezes uma pessoa lá longe chutou maior bobagem, mas gerou impacto, gerou um abalo emocional, trouxe polêmica. Aí todo mundo começa a repetir. Amados, não faça isso. Não se deixe levar. Não seja Maria vai com as outras. Não seja uma pessoa sem opinião verdadeiras, com certezas e com convicção. Então, queridos, Deus tem nos persuadido, o Espírito Santo nos convence a respeito da sua fidelidade, do seu amor, da sua integridade e do seu caráter. Então, queridos, em nome de Jesus, a convicção, é o fundamento, é a prova, é o suporte, é a segurança, é a evidência, é a parte mais importante das coisas que se esperam, é a informação que tende a estabelecer os fatos das coisas que não se veem. Fé é a certeza e convicção daquilo que eu não estou vendo. Nós não vemos Deus. Nós temos a sua palavra, mas nós temos fé nele, nós acreditamos nele, nós confiamos nele. Não é uma hora confia, outra hora não confia. Ou só confia na hora que apertou, na hora que apareceu uma doença, na hora que perdeu alguma coisa. Não, fé precisa ser um estilo de vida.
E se ela não é estilo de vida, você sucumbe, entra em depressão, em murmuração, no burburinho. Antes de ontem falamos sobre o livro de Neemias, que o inimigo tem a estratégia de criar burburinho. Amados, o Brasil está debaixo de um espírito de burburinho absurdo. Então, não dê orelha para os burburinhos. Se ocupe em fazer a obra de Deus, aquilo que é mais importante, para ver o que Deus quer nesse caos, o que o seu povo deva fazer ou deva falar. Então há um burburinho que nasceu no inferno. Não faça parte desse burburinho. Não deixe esse burburinho te arrastar, porque no burburinho há divisão, no burburinho há contendas, no burburinho há rebeldia, no burburinho há desrespeito, há pecado no burburinho. Então, continuando, fé é a realidade e a solidez. A informação que estabelece um fato verdadeiro, real. A realidade de um fundamento é a realidade, fé é a realidade e solidez de um fundamento. Fé é a realidade de Deus, é a realidade da sua palavra que está fundamentada na sua fidelidade, no seu caráter, no seu trono. Deus não é homem para que minta. Nós temos muitos parâmetros no nosso inconsciente de pessoas que mentem, pessoas que não honram suas palavras, de pessoas interesseiras, de pessoas agressivas, pessoas que não te respeitam. Então, muitas vezes, esse parâmetro inconsciente a gente transfere para Deus e não consegue descansar e ter com Ele um relacionamento puro, livre e saudável. Então, a realidade de um fundamento, no grego, a palavra grega é upostasis, que significa certeza e fundamento. Os pilares de uma ponte, os alicerces, os pilares de uma ponte é upostasis, a palavra em grego, que fala justamente a solidez, a veracidade, a coisa concreta. O chão sobre os nossos pés é upostasis. A gravidade puxa tudo para baixo, mas o fundamento, o upostase, nos empurra para cima. Tudo que é carne, tudo que vem do inimigo, nos puxa para baixo. Mas aquilo que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, nos empurra para cima. Então, se você vê uma pessoa down, uma pessoa, como o mundo diz, tá com baixo astral, queridos, tá no efeito justamente da lei da gravidade da Terra, porque Deus nos leva a voar com asas de águias. Deus nos leva a voar acima das nuvens negras. Deus nos leva a voar acima das tempestades. Deus nos puxa para cima. Deus nos ergue. Deus nos levanta. Deus levanta o nosso rosto e ilumina os nossos olhos. Amém? O upostase, queridos, significa certeza, como nós falamos. É um ato de colocar ou estabelecer sobre algo. Então, eu coloco a minha vida firmada no que Deus diz. Isso é upostase. Tem coisas na minha vida que é rocha. Por quê? Porque é upostase, é base, é alicerce, é fundamento, não é? Que foi estabelecido profundamente dentro de nós. O povo hoje não tem raízes, é tudo relativo, Queridos, nós como povo de Deus não podemos viver nessa relatividade, um povo sem opinião, um povo frágil, um povo que se deixa abater, um povo que se inflama com as coisas do mundo.
mas nós precisamos ter a nossa vida, o nosso intelecto, inclusive, firmado sobre a rocha, para sermos pessoas coerentes, pessoas lúcidas e pessoas que nós somos previsíveis. Queridos, o homem de Deus é previsível, porque ele se move segundo Deus. Que nós sejamos previsíveis, mover sempre no Espírito, porque quando nós movemos na carne, nós chutamos o balde, nós perdemos o controle, cada hora é uma coisa, ninguém sabe quem você é, não sabe como é que vai ser tua reação, mas que sejamos previsíveis, amém? E que verdadeiramente nós estejamos assim em Deus, com firmeza. Não é dançar conforme a música, não é, assim, virar casaca, não. Então, aquilo que tem um fundamento, que é firme, aquilo que tem existência atual, é uma substância real, é uma qualidade substancial de natureza, de uma pessoa ou de uma coisa, a estabilidade de mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança e segurança. Isso, queridos, é a certeza gerada pela upostase. Sejamos uios, filhos amadurecidos, no nome de Jesus. Então, observem que na palavra de Deus diz que a fé é upostase de coisas que espero, é certeza e convicção das coisas que se esperam. Fé é upostase. Esperar em Deus é um produto de upostase, é o produto da certeza e da convicção. Amém? O termo grego em si, isolado, a certeza, não significa certeza, mas dá ideia de certeza, garantia, firme fundamento, segurança e etc. E esse termo, upostase, é aquilo que leva eu e você a esperar em Deus. Upostase é a certeza, é a convicção que temos em Deus e na sua palavra que nos faz esperar e descansar nele. Fé é certeza e convicção. É rocha. É algo que não se duvida. Deus não oscila. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não estamos brincando com Deus. Com Deus não se brinca. Não subestime Deus. Não ache que Deus é bonzinho. Deus é bom. A bondade de Deus é cheia de severidade. E a severidade de Deus é cheia de bondade. Então ele não fala, brincadeirinha. Falei algo, é brincadeirinha. Não, Deus falou. Então, amados, na verdade, a parte mais importante da fé é o que ela produz em nós. Fé gera ação. Fé gera um pensamento correto, gera sentimentos corretos e gera atitudes corretas. Então, queridos, a fé em si, ela é importante porque ela te alavanca a sair do seu natural e entrar no espiritual. A fé te alavanca para não mais você ser um homem carnal e passar a ser alguém espiritual. Esperar em Deus, queridos, é um ato de fé. Descansar em Deus é um ato de fé.
Ficar de boca fechada é um ato de fé. Hoje é um momento que muitas pessoas estão semeando palavras de morte. Feche a boca. Se nós não temos nada que gere vida para manifestar, não seja instrumento de morte, derrota, medo, inconstância e inquietação. A fé, como diz, nos leva a esperar em Deus. Nós, o povo brasileiro, a única salvação para o Brasil é o poder de Deus, é Jesus. Não é homem A, não é homem B, não é homem C. Por isso, para de discutir, sabe? Cai fora, sai do burburinho e vai continuar na obra de Deus sobre a tua vida. Portanto, queridos, tudo aquilo que nos leva a esperar em Deus é um comportamento de fé. É a hipostase no coração do indivíduo. Quando eu espero em Deus, quando eu me calo em Deus, quando eu me aquieto em Deus, é verdadeiramente, é um comportamento, é uma reação, é uma postura do meu coração que verdadeiramente me leva a ter certeza e convicção de quem Deus é. Ponto. Ponto. E ponto. Sem fé, o indivíduo não espera em Deus. Sem fé, o indivíduo sai falando pataquada, sai assim, especulando as coisas, sai fazendo prognósticos negativos. Sem fé, a pessoa sai na força do seu braço. Sem fé, a pessoa cai em pranto. Sem fé, a pessoa passa a ficar paralisada pelo medo. Sem fé, a pessoa fica insegura, com medo. Queridos, uma vez, eu vou passar só um pouquinho. Uma vez, durante uma fase da minha vida, eu tive síndrome de pânico. Foi terrível. Todos só sabe o que é síndrome de pânico quem tem. Quem nunca teve, acha que é fricote, acha que é frescura, mas só sabe o que é síndrome de pânico quem já teve. Mas Deus me curou. Sabe como? Eu vim buscando, estudei tudo, pesquisei tudo sobre o que era síndrome de pânico. E fui. Quando Deus viu que eu estava no ponto de bala, me cozinhou em banho-maria durante um tempo e eu tive que fazer uma viagem para Salvador. De véspera, as minhas mãos já começaram a suar e a formigar. E ali eu tinha, no final de semana, pregado numa igreja sobre que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando Deus se moveu naquele culto, curando pessoas, inclusive pessoas que estavam em crise de pânico, de síndrome de pânico. Quando chegou na segunda-feira, aquilo começou a se manifestar em mim. Eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, eu conhecendo o que é síndrome de pânico, eu não aceito isso. Pai, eu tomo posse da cura. Porque se o Senhor não me curar, Senhor, eu não subo mais no púlpito para pregar algo que eu não vivo. Algo que eu não creio, tenho certeza e convicção. E foi um dia longo. Então, e ali, a vontade de tomar um remedinho para ajudar, e ali o Senhor, não. E orando. Chegou de manhã, na terça-feira, íamos voar, eu no aeroporto, aquela falta de ar, aquela coisa, e eu cheguei, coloquei a minha testa no vidro da sala de embarque, eu falei, Deus, aí Deus me mostrou aonde que entrou aquele espírito de ansiedade. Eu falei, Pai, isso é tudo da minha cabeça. Isso aqui não é doença. E comecei. E eu falei, Pai, me cura.
Senhor, eu vou entrar naquele avião. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me mata. O Senhor me leva. Ou me cura, ou me leva. Sabe por quê, filho? Sabe por quê, meus amados? Porque eu estava com Jesus. Eu estava refém de uma doença psicossomática. E Deus me curou. Naquele voo, Deus me curou. Então, vou encerrar por aqui. E a continuação maravilhosa. Eu vou encerrar com uma última frase. A fé nos sustenta. A fé nos sustenta. Como me sustentou. Ai, se eu morresse com falta de ar, asfixiada, eu estaria com o Senhor na glória. A fé me sustenta. Nos empurra para cima e não nos deixa afundar. Amém? Que Deus abençoe você. Você que está aqui nos ouvindo. Esta fé só é possível para aqueles que têm a Jesus no seu coração. Se você ainda não o convidou para entrar, para ser Senhor e Salvador, faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra e sei que tu és Deus, Senhor, Salvador. E eu sei que Jesus Cristo morreu no meu lugar, teu filho primogênito. E nesta manhã eu abro meu coração e convido o Senhor a entrar para ser meu Senhor e meu Salvador. Vivifica o meu espírito. Torna-me teu filho, porque assim o meu nome estará escrito no livro da vida. Amém, queridos? Que você neste dia se alimente, leia esses textos que eu li, que você tenha um domingo maravilhoso, um almoço maravilhoso com seus familiares, amigos. E se você está sozinho, não importa, que você possa desfrutar da presença de Deus, faz uma comidinha gostosa, ouça um bom louvor, leia um bom livro, seja feliz com você mesmo, porque o solitário vive em família, não em família de gente, da família de Deus, porque Deus veio e fez morada dentro de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós fazemos parte da família de Deus. Que Deus seja a sua suficiência. Grande beijo, shalom, e até às 18h30. Não deixe de assistir, amém? Fiquem na paz.